Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao terceiro episódio do Aligner Coaching Podcast. Hoje com o tema Técnicas Auxiliares e Alinhadores Dentários. Antes de mais, deixem-nos agradecer a todos os que têm seguido o nosso canal, às perguntas que têm feito, aos comentários. É só possível graças a todos vocês. Bem, o podcast de hoje está organizado de forma a falarmos um pouco das várias técnicas auxiliares que podemos utilizar juntamente com os alinhadores dentários. Vou falar um pouco especificamente nos mini-implantes. Também passar-vos a ideia de quais são os limites de utilização de apenas alinhadores. E como sempre, eu gosto de dar um bónus e, portanto, no final deste podcast, para quem ficar a ouvir até ao fim, terá um bónus, que será formas de evitar a utilização de técnicas auxiliares. Que técnicas auxiliares é que eu utilizo com alinhadores? A primeira dela, sem dúvida, são os attachments. Todos nós utilizamos attachments. Mas eu gostava de vos lançar aqui um desafio, que é pensarem quais são os movimentos possíveis de fazer sem attachments. E existem esses movimentos. Existem inclusive já companhias que trabalham diretamente com o consumidor final, não passam pelo ortodontista e não colocam attachments. Será que os tratamentos ficam bem? Será que todos os movimentos são possíveis? Certamente que não. Mas, mais uma vez, deixar-vos aqui este truque, vocês pensarem um bocadinho que há movimentos, por exemplo, como a intrusão, que funcionam sem qualquer técnica auxiliar e sem attachments. Uma segunda técnica que nós todos utilizamos são os famosos elásticos intermaxilares. Já os utilizávamos nos brackets e utilizamos também nos alinhadores. De que forma? Ou ligados a botões que colamos no próprio dente, ou ligados diretamente ao alinhador com hooks. Já existem marcas, por exemplo, como a Sparks, que têm um botão desenhado no próprio alinhador e que permite a utilização de elástico, ou, por exemplo, o famoso Angel Button da Angel Align. Portanto, e são diversas as técnicas que podemos combinar, podemos nós próprios criar os nossos botões e utilizar elásticos intermaxilares. Sabemos que para movimentos como a distalização, a mesialização, até a extrusão, é muito útil a utilização de elásticos intermaxilares. Eu procuro ter um estoque reduzido de elásticos e conseguir, com cerca de 3 tipos de elásticos, todo o tipo de movimentos necessários. Falando dos microimplantes como terceira técnica auxiliar. Bem, eu costumo dizer que os mini-implantes estão na moda. Hoje em dia é natural, até nas redes sociais, vermos muitos casos resolvidos e muito bem à custa de mini-implantes. Eu adoro os mini-implantes, tive a sorte de estar uma semana com o famoso Chris Chang na sua clínica e perceber uma utilização vastíssima deste pequeno dispositivo que muda tanto a nossa forma de trabalhar, mas também deixar aqui, talvez para a discussão, que nem todos os casos precisam de mini-implantes e que quando falamos em alinhadores, em tratamentos estéticos, cuidado com a quantidade de dispositivos destes que vocês utilizam, porque também não são de todo a coisa mais cómoda do mundo para os nossos pacientes. Não posso esquecer as mini-placas. São uma técnica mais invasiva, que implica uma parte cirúrgica, mas altamente previsível e talvez com os melhores resultados quando falamos de ancoragem esquelética. Não posso deixar aqui de falar do famoso professor Hertie, que é talvez o maior expert do mundo no que se refere a mini-placas. E tenho visto alguns casos de alguns colegas muito bem resolvidos com alinhadores e mini-placas. Portanto, é uma técnica auxiliar que devemos pensar. E podemos lhe chamar técnica auxiliar ou não, mas os dispositivos de disjunção que nos podem, por exemplo, ajudar no MARP, são diversos os dispositivos atuais, cada vez menos invasivos, cada vez mais evoluídos e, nomeadamente, se pensarmos em adultos jovens, conseguimos disjunções muito úteis nos problemas transversais. E o interessante é que podemos combinar este tipo de atuação também com alinhadores dentários, com resultados muito previsíveis. Ainda uma técnica auxiliar
talvez um pouco mais invasiva, mas que é impossível não falar nela, prende-se com a utilização da cirurgia maxilofacial em conjunto com os alinhadores dentários. É uma área que eu estudo bastante e que me dedico e que gostava de partilhar aqui convosco, que ao dia de hoje é possível preparar um caso totalmente com alinhadores dentários, com recurso a 8 mini implantes, ou vamos lhe chamar mini parafusos cirúrgicos, porque são bastante grandes, mas damos uma boa estabilidade pós-cirúrgica. Conseguir fazer todo o caso sem utilizar mais nada, ou seja, realizar um caso cirúrgico desde a preparação até à terminação, utilizando como técnica auxiliar 8 mini implantes e uma cirurgia maxilofacial. Isto é uma revolução e demonstra mais uma vez a teoria da qual eu sou 100% a favor, que os brackets vão desaparecer. E que, portanto, eu acho que este podcast tem sempre que passar por esta pergunta. Será que hoje em dia é possível tratar todos os casos com alinhadores? E a minha resposta é sim, se incluirmos as técnicas auxiliares e se considerarmos a cirurgia uma técnica auxiliar. Todos os movimentos dentários possíveis com brackets são possíveis de replicar com alinhadores. Todos eles. Alguns deles necessitam então destas técnicas auxiliares. Quando falamos de limites, e isto é muito importante, hoje em dia eu ajudo muitos colegas na criação dos seus planos de tratamento com alinhadores e às vezes tenho sugestões de distalizações de 5, 6 e 7 milímetros. Isto não é possível. Não é possível. E, portanto, já não era possível com brackets também. Não acreditem nos milagres que vos vão mostrar os vídeos das companhias de alinhadores dentários. Pensem sempre em ortodontia, em biologia, em osso e em movimentos previsíveis. Se me perguntarem, Pedro, qual é o limite que tu utilizarias para distalizar um dente apenas com alinhadores, eu não passava dos 3 milímetros. Okay? E se tiveres como recurso uma técnica auxiliar, por exemplo, como um mini implante? 4 milímetros e meio. Mais do que isso é impossível. E, portanto, as extrações não desapareceram, continuamos todos a fazer ortodontia, não acreditem em milagres. Prometi-vos um bónus, e tenho que o dar, que é como evitar técnicas auxiliares. E aqui, muito rapidamente, falarmos numa palavra que resume tudo. Staging. O que é o staging? É a forma como nós indicamos aos técnicos que queremos o movimento dentário. Então imaginem, se eu quero distalizar um sétimo, eu posso pedir um staging de 100%. O que é que isto significa? Ter toda a arcada a trabalhar com uma ancoragem e empurrar apenas um dente, até que ele termine todo o seu percurso. Poderá ser, por exemplo, uma distalização de 3 milímetros, o que significa que eu vou estar várias semanas com toda a arcada parada e a empurrar apenas um dente. Este staging torna o movimento altamente previsível. Vai demorar mais tempo? Vai. Era mais rápido com um mini implante? Era. Mas é possível. Portanto, a palavra-chave para evitar técnicas auxiliares chama-se staging. Não posso terminar o podcast sem responder às vossas perguntas. E houve uma pergunta que foi várias vezes repetida, que foi: no caso de, por exemplo, utilizares um expansor palatino em crianças, quando é que começas o tratamento com Invisalign ou com qualquer outro tipo de alinhador e quando é que retiras o expansor? Portanto, considerando aqui também o expansor palatino uma técnica auxiliar, e ele vai estar ativo 10 a 15 dias até abrir a sutura, vai ficar no mínimo 6 meses em contenção. Da minha experiência, habitualmente, eu prefiro deixá-lo 1 ano. Eu deixo normalmente o disjuntor durante 1 ano. E agora, a resposta à pergunta. Sim, é possível, no dia em que eu removo o IRAX, por exemplo, já ter os alinhadores prontos para colocar em boca. É possível escanear uma boca com IRAX e mandar fazer os alinhadores com uma remoção virtual. Toda esta forma de trabalhar é o workflow digital, é isto que nos permite uma maior otimização e, portanto, é possível combinar estas técnicas com alinhadores. Respondendo a uma segunda pergunta, como sempre, perguntaram-me se, quando falo de técnicas auxiliares, se eu acho
que os elásticos intermaxilares têm a mesma eficiência quando trabalhamos com alinhadores e quando trabalhamos com brackets. E a resposta é muito simples. Depende da forma como vocês aplicarem os elásticos. Nos nossos cursos nós temos uma aula de biomecânica específica para a utilização de elásticos. Quando é que o elástico deve ir ao botão? Quando é que o elástico deve ser ligado diretamente ao alinhador? Quando é que ligamos um elástico a um mini implante? Portanto, todas estas formas de trabalhar vão condicionar o vosso resultado. O nosso podcast de hoje chegou ao fim. Como sempre, lanço-vos o desafio de daqui a 15 dias ouvirem o próximo. O próximo tema será monitorização dos tratamentos ortodônticos. Adorava ter perguntas vossas. Deixem os vossos comentários nas redes sociais e, se possível, partilhem este podcast com os colegas ortodontistas. Até ao próximo episódio.